A conta da Sabesp vai ter um aumento a partir de janeiro de 2026. A gente vai entender agora exatamente o porquê desse aumento com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Rezende. Boa tarde, obrigado por atender os ouvintes da Band News FM. Tem muitos ouvintes nos perguntando, com dúvidas, tentando entender exatamente o porquê desse aumento. Antes da privatização da empresa, né, o governo tinha declarado que a tarifa não ia aumentar para a população. Por que desse reajuste agora? Boa tarde. Isso, boa tarde, Renan Coutinho, sempre um prazer estar aqui com vocês. E não vai ter nenhum aumento real, importante a gente falar isso, mesmo com o aumento de investimento que a gente teve desde a privatização de 151% a mais, tá? 15 bilhões, que a gente fechou o primeiro ciclo avaliativo agora e que a gente verificou que foram feitos, que foram contratados. E o que a gente está falando dos 6,11%? É só recomposição da inflação. Então, o que é isso? É IPCA, que aí a gente está olhando desde ali de julho, né, que foi quando a gente começou o contrato, sem aumento real. Então é importante a gente frisar isso, porque de fato foi algo que o nosso governador Tarcísio de Freitas falou e que ele está cumprindo. E aí outra coisa que é importante a gente destacar também, Renan, Coutinho, uma coisa que a gente sempre falou, a tarifa da Sabesp, se a gente não tivesse feito essa privatização, quanto que ela ficaria? Ficaria 15% maior. Aí sim teria um aumento real. O que a gente está falando hoje é só da inflação, vendo IPCA, e 15% a menos do que ela seria se a gente não fizesse nada. Com investimento, que aí sim teve um aumento, e um aumento muito relevante, de 151%, com, por exemplo, 600 mil domicílios. O que é isso, né? Para quem está nos acompanhando, 1,8 milhões de pessoas que não tinham acesso à água, agora tem. 3 milhões de pessoas que não tinham tratamento de esgoto, agora tem. Um ano depois da privatização, quando a gente fechou o ciclo, e aí a gente pôde observar isso no dia 1º de dezembro, quando a gente soltou esses números todos. Natália, para o ouvinte da Band News FM poder calcular, se planejar para o ano que vem, o que na prática significa esse reajuste? Como ele pode calcular, se planejar financeiramente para o ano que vem? Vamos dar um exemplo aqui, né? Então, a gente está falando só de inflação. Se a gente pegar lá o IPCA, a gente vai ver o número, contado de julho do ano passado até agora, de 6,11%. De novo, sem aumento real, só inflação. Então, se a gente pegar ali uma tarifa residencial ali na linha 2, se a gente olhar no quadro, na tabela tarifária, de 6,01, com recomposição da inflação, fica R$ 6,4 por metro cúbico. Se fosse a tarifa da Sabesp pública, quanto que seria, para a gente ter noção? Né? 7,36. E aí sim a gente tem um aumento real. Agora não, a gente tem uma recomposição do IPCA, tá? Lembrando que, uma coisa importante também, Renan Coutinho, da gente falar, com o modelo que a gente fez, por que foi possível a gente, mesmo com essa quantidade de investimento, 151% a mais, ter essa recomposição apenas inflacionária? Por causa do modelo que a gente fez do contrato, por causa do fundo também que a gente criou para poder apoiar, e esse fundo ele é composto de parte da venda das ações que a gente colocou lá e de 100% do lucro do Estado na Sabesp. Então, a gente permanece com 18%, né, ainda é o maior acionista, e 100% desse lucro que a gente tem, a gente coloca no fundo para voltar para as pessoas, para a gente conseguir segurar a tarifa. O que mais que eu acho que é importante a gente compartilhar aqui, que eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes de forma geral? A gente mudou a forma regulatória. Antes, a Sabesp considerava na tarifa e depois fazia o investimento. Isso gera um desalinhamento de interesse. Então, ela já colocava na tarifa e depois ela fazia, ou não, um investimento. Como é que funciona hoje? Isso ajuda muito nessa composição da gente segurar, da gente dar um alívio na conta dos usuários. A gente só coloca na conta o que for realizado. Então, primeiro você faz, primeiro a Sabesp faz, a gente verifica, agência reguladora, verificador independente, a gente tem uma série de metas, indicadores. Só depois, verificado o que foi feito, a gente coloca na tarifa. Então, isso gera um alinhamento de incentivo muito grande para, de fato, os investimentos serem feitos. E aí, no mundo inteiro, se a gente olhar, público ou privado, quando a gente faz mais investimento, a tarifa tende a acompanhar. Por que nesse caso, ela
fica só com a recomposição do IPCA, por causa do modelo, da questão do fundo, por causa disso tudo que a gente fez em virtude da privatização. Só trazendo alguns pontos aqui também, Renan Coutinho, que eu acho que é importante a gente explicar mesmo. E agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês, de ter esse espaço para a gente falar sobre isso. A senhora pode imaginar as mensagens dos nossos ouvintes aqui com algumas dúvidas, questões com relação à Sabesp, algumas delas já respondidas pela própria empresa, mas eu faço questão de registrar por aqui com uma mensagem do Jarbas, falando de outros pontos para além desse aumento na tarifa, como a senhora está explicando que vai acontecer agora, explicando o porquê desse aumento. O Jarbas fala: moro na região do Butantã, a água está com cheiro e gosto de barro. Ele diz aqui, consegue perguntar para a Natália o motivo? A Sabesp já falou em outros momentos, se a senhora quiser falar também, complementar, pode falar. Diz que em alguns casos pode haver essa alteração, mas que a água potável, a água tratada, ainda que gere esse desconforto para as pessoas, e o Jabas manda essa mensagem. Outras pessoas também fazem essa reclamação da água chegando nesse padrão nas residências. Se quiser comentar, o espaço está aberto, mas tem outras questões também, tá? Claro, sim, não, é importante a gente falar disso, importante a gente falar também do cenário de chuvas abaixo da média normal que a gente tem, da média histórica, né? Então, por exemplo, o Cantareira, a gente fechou o mês de novembro com 108 milímetros, tá, de chuva. A média ali histórica é 150 milímetros. Então, está bem abaixo da média histórica, mas também está longe de 2014, 2015. É importante a gente falar isso, tá? Então, está longe de um racionamento, de um rodízio. Está perto do quê, para a gente fazer uma comparação? Está perto ali do que a gente observou muito em 2020, seca prolongada, e a gente fez todo um planejamento, toda uma metodologia para a gente conseguir fazer esse acompanhamento, e aí de uma forma muito preventiva, olhando o sistema integrado metropolitano, olhando Cantareira, olhando o Alto Tietê, com o novo contrato da Sabesp, dando mais eficiência, antecipando obras, como foi o caso da obra que a gente entregou segunda-feira lá no Alto Tietê, o segundo maior reservatório do sistema em 17%, e aí a partir do momento que eu faço essa ampliação no Alto Tietê, por meio de uma captação lá no Sertãozinho, 8,5 quilômetros de adutora, 500 metros de túnel, um bombeamento de 98 metros, para a gente conseguir melhorar o Tietê, e aí eu melhoro Cantareira também, porque a gente opera de forma conjunta. Então, isso a gente está fazendo com planejamento, com prevenção, olhando a questão de qualidade da água. O que a gente sempre fala? A gente tem um cuidado muito grande com a questão da qualidade, e a gente atua muito junto da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde, e aí a gente sempre que tem uma reclamação vai olhar, vai ver, então a gente pede sim que o pessoal encaminhe essas reclamações para a gente olhar. A Sabesp, ela sempre atua dentro de padrões de potabilidade, então a gente vai ver se a questão da caixa d'água, ver se também a questão da própria pressão, que a gente está acompanhando a preservação dos mananciais vis-à-vis com a chamada GDN, né? Gestão de demanda noturna, para a gente conseguir reduzir perdas. E aí, Renan Coutinho, aproveitando aqui também, né? Por que dessa gestão de demanda noturna? Né? A gente, quando tem isso, a gente reduz muito perdas. Isso está dentro de um planejamento de prevenção em que, desde agosto, a gente economizou 44 bilhões de litros de água. Isso aí, para quem está nos acompanhando, dá de 7 a 8 milhões de pessoas abastecidas no mês. Em paralelo, a gente está com um plano muito robusto também de redução de perdas na infraestrutura. 7,2 bi até 2029, 60% a mais do que a Sabesp fazia antes da privatização, que era de 970 milhões. Então, de fato, tinham poucos investimentos, a gente aumentou, vai aumentar ainda mais também no segundo ciclo, porque aí a gente já acabou a universalização até 2029. Importante a gente ressaltar isso. De qualquer forma, está chovendo menos, então por isso que a gente sempre tenta conscientizar, trazer as pessoas, falar, gente, pequenas ações fazem muita diferença. Fechar ali a torneira quando a gente está jogando os dentes... Oi, desculpa. A possibilidade de racionamento, então, o governo de São Paulo descarta nessa transição de 2025 para 2026? A gente está bem distante da faixa 7 que a gente colocou na nossa metodologia, que é o chamado rodízio racionamento. Tá? A gente está na faixa 3 hoje, que significa a gestão de demanda noturna por 10 horas. Tá? E aí, se vocês olharem lá no site da SP Águas, da nossa agência de recursos hídricos, a gente colocou o acompanhamento todos os dias
do reservatório em si, que é importante a gente ver, e, mais importante ainda, das projeções que a gente está fazendo, olhando período seco, período chuvoso, período seco. Então, a gente está olhando até o fim do período seco do ano que vem, para a gente conseguir também ver essas obras estruturantes que a gente está fazendo já, que a gente já entregou, por exemplo, expansão da estação de tratamento de água de Rio Grande em 400 litros por segundo, vai entregar mais 500 litros por segundo no ano que vem. Itaiaçupeba, Billings, também a transposição, o projeto já está pronto até o final do ano que vem, mais 4.000 litros por segundo. E aí a gente consegue ver, de fato, o que está acontecendo dentro das faixas, o que é preciso intensificar ou flexibilizar. Então, hoje, se vocês olharem lá, a gente está na faixa 3, está uma curva de contingência que é a de 2021, que eu comentei aqui, bem próxima do observado. E aí a faixa 3 é a da GDN de 10 horas. A faixa 7 é a de rodízio de racionamento. Por que a gente fez isso? Tá? Para dar transparência, para dar previsibilidade, para as pessoas verem o que a gente está sentindo tanto no período seco quanto no chuvoso. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem a impressão de que, poxa, está caindo muito no período seco. E, de fato, é esperado cair no período seco. Mas a gente está tendo uma chuva abaixo da média histórica. Choveu, resolveu o problema? Muitas vezes não. E aí por isso que o acompanhamento também no período chuvoso é importante, porque às vezes não chove, como a gente fala, no local, na área dos reservatórios. Ou demora um pouco para o solo que está muito quente, principalmente agora, infiltrar e ir para os reservatórios. Então esse acompanhamento a gente faz todos os dias, e aí a gente colocou no site. E aí, todos os dias, a gente atualiza para as pessoas acompanharem, para dar transparência, para saber, por exemplo, se tiver que aumentar ou diminuir a gestão de demanda noturna para 8 horas ou para 12 horas, para todo mundo acompanhar junto com a gente. Para a gente finalizar, enquanto a gente conversa, muitas mensagens chegam dos ouvintes reclamando da qualidade da água, desse mau cheiro ou do cheiro forte. A senhora falou de reclamações podem ser direcionadas à Sabesp. A SP Águas também tem canal aberto para reclamação dos munícipes? Tem canal aberto, tanto Sabesp quanto Arcesp, que aí é a agência responsável pelos serviços. Tá? E aí, muitas vezes, o que a gente vê com o recuo e avanço dos reservatórios por causa das manobras operacionais, você tem algumas intercorrências que não querem dizer questão de potabilidade da água. De qualquer forma, a gente sempre recomenda que sejam encaminhadas as reclamações, na hora a gente vai ver o que está acontecendo, toda reclamação é importante para a gente. E aí, Renan Coutinho, uma coisa importante também, quem é que mais sofre com a gestão de demanda noturna, que é aplicada de forma igual, tá, na rede, mas quem que mais sofre? Quem está em pontos mais altos, quem não tem caixa d'água, e quem está mais longe dos reservatórios da rede que a gente fala. Por causa disso, a Sabesp lançou uma campanha de doação e instalação, que é importante. Então, a gente está doando e instalando caixa d'água, principalmente para quem mais precisa. Então, o que a gente fez? A gente pegou quem está ali na tarifa social, que aí, de novo, importante a gente ressaltar que por conta do modelo regulatório, antes a gente tinha 3 milhões de pessoas na tarifa social, agora a gente tem 6, por conta também disso que a gente fez, do modelo de privatização que eu expliquei aqui, e aí a gente tem identificado quem está nesses pontos para poder fazer o cadastramento, ir lá, ver como é que a gente faz a instalação, e estimulado também as pessoas a procurarem. Então, poxa, eu estou com um problema, não tenho caixa d'água, faz o cadastramento, a gente doa, instala, para poder ajudar também, citando aqui o espaço para deixar isso também, e tem lá nos canais da Sabesp, lá no site, é só entrar também, seja para reclamação, seja para essa questão da caixa d'água, e a Arcesp também, tá? Agência reguladora para a questão de reclamação. sabesp.com.br, o site da Arcesp, arcesp.sp.gov.br. Nós ouvimos aqui na Band News FM Natália Rezende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo de São Paulo. Obrigado pela entrevista, até uma próxima. Obrigada, gente. Sempre um prazer, estamos à disposição.